Olá! Hoje nós vamos falar sobre as teorias ácido-base. Afinal, sabemos o que é um ácido e uma base? O que chamamos de comportamento ácido-base já foi reconhecido há muito tempo. Desde que isso ocorreu, os químicos têm elaborado teorias que procuram explicar esse comportamento. Essas teorias procuram definir o que seja um ácido e uma base e como elas reagem, além de outros aspectos considerados secundários. O interessante é que, atualmente, segundo algumas teorias, grande parte das substâncias conhecidas apresentam esse comportamento, o que torna esse tema fundamental para o estudo da química. Nota-se que as teorias ácido-base que foram surgindo apresentam uma tendência de cada uma generalizar a precedente. E o que é interessante, de não se contrapor, de querer negar frontalmente. Cada uma delas abarca um universo próprio de reações químicas, que vai se alargando, se ampliando, procurando abranger cada vez mais os fenômenos químicos conhecidos, e cada uma das teorias antigas vai se tornando caso particular das novas. Aqui nós temos como exemplos o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico e o ácido nítrico, que já eram bem conhecidos desde a Idade Média, embora não utilizassem esses nomes atuais. Esses ácidos foram isolados pela primeira vez no início dos anos de 1200. Alguns dos termos que utilizamos ainda hoje têm sua origem na antiguidade, como por exemplo ácido, que vem do latim, que significa azedo ou ácido, e está relacionado ao gosto ácido de algumas substâncias. Já o álcool, que ele vem do árabe, significando cinzas vegetais. O sal também vem do latim, que significa sal marinho. Para Plínio o Velho, lá no século I d.C., o sal é o sólido resultante da evaporação da água, o que obviamente inclui o sal marinho, e também outros materiais que podem ser assim obtidos. Esse mesmo Plínio, que era um célebre naturalista romano, mencionava em seus escritos a caustificação da soda. Ou seja, era uma reação entre o carbonato de sódio natural, conhecido como natron, e hoje a gente chama de soda ou barrilha, e o hidróxido de cálcio, todo em solução aquosa, precipitando o carbonato de cálcio e ficando uma solução de hidróxido de sódio, que a gente chama também de soda cáustica. Aqui no slide nós temos representado a equação desta reação. A base já é um termo mais recente, foi introduzido em 1736 na França, e depois ele foi adotado e popularizado, mas só em 1754. Já a base era originalmente uma parte que restava após o aquecimento ou queima de algum material. Os sais de potássio, carbonato de potássio, por exemplo, obtidos a partir de cinzas de plantas, eram bases. A associação de um resíduo deixou de ser feita quando o termo base foi reconhecido como sendo qualquer substância que poderia neutralizar um ácido. Já para Otto Känius, as propriedades e o comportamento das substâncias estavam ligadas à sua acidez ou alcalinidade. O problema fundamental com a sugestão de Känius foi que não houve nenhuma definição satisfatória de um ácido e de uma base, pois se restringia apenas ao fato de o contato entre um ácido e uma substância alcalina, que seria a base, provocar efervescência.
Já Robert Boyle criticou a teoria de taquênios em 1775. Ele se opôs à imprecisão dos termos ácido e base, como eram usualmente utilizados nessa teoria. Boyle também ressaltou que a efervescência não representava um bom teste de acidez, uma vez que também era um teste para a alcalinidade, assim como questionava se os metais eram ácidos ou bases. Antes mesmo disso, em 1664, ele publica na Inglaterra um livro onde relata seu trabalho com as substâncias coloridas, cujas cores se alteram com a presença dos ácidos ou álcalis. Dentre as substâncias que ele estuda estão o tornassol e o corante vermelho extraído do pau-brasil. Interessante é que Boyle apresenta também resultados obtidos por estudiosos dos séculos anteriores. Boyle deu essa contribuição importante para a química de ácidos e bases com o desenvolvimento dos indicadores. Ele descobriu que o xarope de violetas ficava vermelho quando se adicionavam ácidos e verde com bases. Esse fato, associado a resultados experimentais, possibilitou uma classificação de soluções ácidas, básicas e neutras. A propriedade de certos vegetais mudarem de cor, dependendo do meio em que se encontram, já era conhecida no século XVI ou talvez antes. Tais vegetais foram empregados na França para o tingimento da seda. Provavelmente foi observado que muitas soluções desses vegetais sofriam alteração de cor, sob a ação de determinadas substâncias. No entanto, o fato de que, em meio ácido, a cor vermelha e em meio básico, verde ou azul, tinha pouco significado para a época. No entanto, como já disse anteriormente, Boyle deu uma aplicação para esse fenômeno, descrevendo o uso de soluções de vegetais como indicadores de meio ácido ou básico, especificamente em seu livro Experiências sobre Cores. Ele empregou soluções obtidas de violetas, de rosas, pau-brasil e outras espécies vegetais. Além disso, o conceito de ácidos fortes e fracos foi estabelecido no século XVII. Os termos forte e fraco foram atribuídos à propriedade de um ácido forte para deslocar um ácido mais fraco de seus sais. Ainda hoje, os termos forte e fraco são utilizados. No entanto, eles não se referem ao deslocamento de um ácido por outro, mas sim à extensão do processo de ionização. Ambos os conceitos foram redefinidos, mas não renomeados, num contexto diferente. A discussão sobre a força de um ácido não é objetivo agora dessa apresentação. No século XVII, já se conhecia a reação, onde um ácido mais um álcali formavam um sal, tendo sido utilizada, por exemplo, por Glauber, para preparar vários compostos. Em 1754, conforme mencionado anteriormente, começa-se a utilizar o termo base, significando os álcalis, assim como carbonato de sódio, carbonato de potássio, hidróxido de sódio, as terras, como os óxidos de cálcio e magnésio, e os metais, como o ferro e o zinco. As terras eram também denominadas cális ou cais, cal no singular. Consequentemente, passou a se ter um ácido mais uma base, formando então um sal. Em 1699, agora, realiza-se as primeiras tentativas para medir as quantidades relativas dos ácidos e bases, mas foi apenas em 1729 que realizou-se a primeira titulação, utilizando soda, carbonato de sódio e vários tipos de vinagre. Em 1767, utilizou-se pela primeira vez um indicador em uma titulação.
Lavoisier já acreditava que a acidez era causada pela presença de oxigênio no composto. Essa ideia, mesmo que hoje considerada errada, historicamente é importante, pois representou a primeira tentativa sistemática para caracterizar ácidos e bases em termos de uma constituição química. Nessa época, acreditava-se que as propriedades dos ácidos estariam relacionadas a um elemento. De acordo com Lavoisier, a combustão de elementos não metálicos, tais como enxofre, fósforo ou carbono, produzia seus óxidos, que formavam soluções ácidas em contato com a água. O próprio nome oxigênio pode ser traduzido como formador de ácido, indicando que esse elemento era visto como essencial para todos os ácidos. Sendo assim, na época, o conceito do ácido tornou-se intimamente ligado ao processo de combustão de elementos não metálicos. Os óxidos correspondentes foram posteriormente chamados anidridos de ácido. Além da síntese de ácidos, Lavoisier estava interessado também na determinação da sua composição. Foi ele que introduziu uma nomenclatura sistemática para ácidos inorgânicos, nomeando cada ácido de forma associada ao elemento do qual era derivado. Por exemplo, o ácido fosfórico, o ácido sulfúrico, ele inseriu o sufixo oso, ácido fosforoso, ácido sulfuroso, para indicar um menor teor de oxigênio no composto. Na visão do Lavoisier, as bases eram obtidas a partir dos elementos metálicos, no caso de seus óxidos, e elas reagiam como ácidos e vice-versa, para formar sal e água. Sendo assim, como parte de seu sistema do oxigênio, que englobava também uma teoria da combustão, Lavoisier, em 1789, afirmava que o oxigênio é o princípio acidificante, ou seja, dizia que todo ácido deveria ter oxigênio. Entretanto, já nessa época, Berthollet e Davy descreveram vários ácidos que não apresentavam oxigênio, como o ácido cianídrico, o ácido sulfídrico, o ácido clorídrico e etc. Davy e Pierre Dulon acreditavam que o hidrogênio, de alguma forma, era essencial para os ácidos e não o oxigênio, sendo que foi Davy quem concluiu que o ácido clorídrico é um composto formado por cloro e o hidrogênio. É interessante destacar aqui duas afirmações que foram feitas no século XIX. A primeira de Urey, em 1823, onde dizia que não há um princípio, elemento, acidificador, nem critério absoluto da escala de força entre os diferentes ácidos. A acidez e a alcalinidade depende mais do modo como os constituintes estão combinados do que a natureza dos constituintes em si. A segunda afirmação é de Lipton, em 1838, onde dizia que ácidos são compostos de hidrogênio, nos quais o hidrogênio pode ser substituído por metais. Essas duas posições irão permear as discussões ácido e base do século XX. A de Urey afirmando que o comportamento ácido-base é algo dependente do modo como os elementos estão combinados, ou seja, da sua estrutura. E a de Lipton atribuindo a um dado elemento, o hidrogênio, esse comportamento ácido-base. O século XIX marca também o desenvolvimento da teoria molecular, e este conceito de Lipton é o que prevalece. Sendo assim, foi Lipton, utilizando as ideias de Davy sobre o papel do hidrogênio em ácidos, quem propôs que um ácido era uma substância contendo hidrogênio, no qual esse hidrogênio pode ser substituído por um metal. E durante mais de 50 anos, essa definição foi considerada suficiente,
até o aparecimento das ideias de Arrhenius. Leibniz não tinha uma definição teórica correspondente para bases. Elas eram identificadas de forma empírica, como substâncias que neutralizam ácidos e possuíam cores diferentes dos ácidos em contato com indicadores. De fato, essa ideia ainda é compatível com as definições modernas. No entanto, foi Arrhenius quem ofereceu a primeira explicação moderna para o processo de neutralização entre ácidos e bases. Então, em 1887, Arrhenius sugeriu que um ácido, base ou sal, ao serem dissolvidos em água, dissociavam-se espontaneamente em íons positivos e negativos. Ele usou dados empíricos para explicar sua ideia de dissociação eletrolítica, como, por exemplo, o fato de soluções salinas conduzirem eletricidade, o que era compatível com a existência de espécies carregadas, os íons, em solução. Arrhenius propôs que um sal, como o cloreto de sódio, pode existir tanto como espécie não dissociada, por exemplo, NaCl, como sob sua forma de íons, Na+, e Cl-, de modo que o equilíbrio NaCl, formando Na+, mais Cl-, existiria em qualquer solução de um sal em água. Também afirmou que em solução aquosa, os ácidos e bases são completamente dissociados quando são fortes e parcialmente quando são fracos. Dessa forma, Arrhenius deu uma interpretação iônica à condutividade elétrica, utilizando a ideia de dissociação iônica para explicar os valores similares dos calores de neutralização que os ácidos clorídrico, bromídrico e nítrico geravam quando misturados com hidróxido de sódio, por exemplo. Ele propôs que cada reação entre ácido e base era equivalente à mesma reação iônica, onde H+, mais o OH-, formando H2O. A teoria de dissociação eletrolítica de Arrhenius, com base nos íons hidrogênio e hidróxido, explicava alguns fenômenos ácidos e básicos em sistemas aquosos. Embora soluções não aquosas apresentassem comportamento semelhante, elas não podiam ser explicadas por meio da teoria de Arrhenius, visto que íons de hidrogênio não estavam presentes. Portanto, segundo a teoria de Arrhenius, ácido é toda substância que em água produz íons H+, e base é aquela que produz OH-. A neutralização seria a reação entre essas duas espécies iônicas, produzindo água. Então, H+, mais OH-, aquosos, produzem água líquida. Note que essa definição de ácido é semelhante à de Leibniz, apesar de estar em um contexto um pouco diferente. Essa teoria foi muito importante, pois além de dar conta de um grande número de fenômenos já conhecidos, provocou o desenvolvimento de várias linhas de pesquisa. Inclusive, contribuiu muito para se estabelecer as bases científicas da química analítica. Aqui mencionamos alguns fatos, como, por exemplo, a aplicação da lei da ação das massas a equilíbrios químicos e a obtenção da lei de diluição de Ostwald, a equação de Nernst, que relaciona a força eletromotriz das pilhas com a concentração dos íons, e etc. Apesar de todos esses avanços, desde o início a teoria mostrou-se restrita à água, sendo que em alguns casos foi possível estendê-la a outros solventes, como por exemplo a amônia líquida. Porém, em outros casos não. Em sistemas sólidos, como sílicas, argilas, etc., não havia possibilidade de se aplicá-la.
Entre 1895 e 1911, o Werner, que é o fundador da química de coordenação, fez uma série de críticas às teorias ácido de base, tanto a de Lipton, que ainda estava em uso, quanto a de Arrhenius. Essa última, fora do contexto da dissociação eletrolítica, poderia ser considerada igual à definição de Lipton. Werner chamava atenção para a semelhança funcional da neutralização com outras reações, como, por exemplo, do trifluoreto de boro, mais reagindo com o fluoreto de potássio, formando o tetrafluorborato de potássio. Dessa forma, Werner reinterpretou o processo de neutralização não como uma simples reação de adição, mas como uma reação de transferência, levando à formação de espécies coordenadas. Assim, a reação citada anteriormente poderia ser equacionada como o trifluoreto de boro reagindo com o fluoreto de potássio, formando o íon potássio mais o íon tetrafluorborato. Já a teoria dos sistemas dissolventes começou a ser desenvolvida em 1905 por Franklin, principalmente para amônia líquida, e depois por vários outros pesquisadores, por generalização da teoria de Arrhenius. Considerava que todo solvente sofre uma altionização, gerando um cátion, o ácido, e uma base, o ânion. Então, o solvente produz um cátion e o seu respectivo ânion. Ácido é tudo que faz aumentar a concentração do cátion característico do solvente, e base seria o que aumenta a concentração do ânion característico. A neutralização seria a formação do solvente a partir desses cátions e ânions característicos, como, por exemplo, água, formando H3O+, mais OH-. Dezenas de outros solventes foram estudados, principalmente visando obter novas reações e novos compostos. As ideias propostas em 1923 por Brauns, na Dinamarca, e Lowry, na Inglaterra, possibilitaram outro ponto de vista sobre ácidos e bases. Estes pesquisadores propuseram uma definição baseada no papel dos íons hidrogênios em sistemas ácido e base. De acordo com Braunsted, o composto A é um ácido, se for parcial ou completamente separado em solução, de acordo com esta equação. A em equilíbrio químico com B-, representando a base, mais H+. Nesse esquema, os conceitos de um ácido A e a sua base B são estabelecidos. Desta forma, ácidos e bases foram definidos por Brauns em termos da transferência dos íons hidrogênio. O equilíbrio formulado nesse esquema entre os íons hidrogênio, o ácido e a base pode ser chamado de um equilíbrio ácido-base simples. Portanto, segundo esta teoria, ácido é um doador de prótons. Seria o mesmo que os íons H+, o núcleo de hidrogênio, porém essa denominação é melhor, pois ajuda a distinguir a teoria de Arrhenius. E base é o receptor de prótons. Ao misturar dois sistemas simples, um sistema de ácido e de uma base, o resultante é um equilíbrio ácido-base, que pode ser formulado da seguinte forma: ácido 1 mais a base 2, em equilíbrio químico com o ácido 2 mais a base 1. Assim, Brauns introduziu a ideia de um par ácido-base conjugado, com uma ligação recíproca de propriedades ácido-básica. O equilíbrio envolve uma série de reações importantes, tais como neutralização, hidrólise, reações com indicadores, etc.
Então, o ácido 1 reagindo com a base 2 forma o ácido conjugado 2 mais a base conjugada 1. Uma importante contribuição proveniente de Lowry tem a ver com o estado do íon hidrogênio em solução, para a qual Brost usava o próton, e Lowry empregava o íon hidrônio, que é o H3O+. Lowry dizia que a acidez forte acontecia somente em misturas e nunca em um composto isolado, que mesmo o cloreto de hidrogênio, HCl, ou o ácido clorídrico, só se torna um ácido quando misturado com água. Isto pode ser explicado pela dificuldade de um hidrogênio na forma de H+, existir isoladamente. O efeito da mistura do cloreto de hidrogênio com a água seria proporcionar um aceitador do íon hidrogênio H+, de forma que a ionização do ácido envolva apenas a transferência de um próton do cloreto de hidrogênio para a água. O conceito de ácido e base de Brost-Lowry independe do seu comportamento em água e da natureza do solvente. O conceito relaciona-se à extensão da transferência do íon hidrogênio H+, do ácido para a base. A definição também de Brost-Lowry forneceu uma explicação para a ação de um tampão e efeito do íon comum. E explicou como essa espécie pode atuar como um ácido em um meio e uma base em outro. Definimos ácido de Brost-Lowry como doadores de prótons. Entretanto, esses são doados porque há uma base para recebê-los. Por exemplo, para o próton do ácido clorídrico, onde nós temos HCl liberando próton mais Cl menos, ser removido é necessário um valor de energia da ordem de 1,4 × 10⁶ joules por mol. Devido à necessidade de energia, não faz sentido dizer que o HCl doa o próton. O ácido não doa o próton em si, só. O uso do verbo doar sugere um falso conceito da ação de um ácido como se, de alguma forma, o seu próton fosse expulso por meio de uma força interna. O que ocorre, na verdade, é a ação de uma base que possui a propriedade de quebrar a ligação que mantém o próton, formando o ácido. Dessa forma, é possível definir o ácido como uma substância na qual o próton pode ser removido por uma base e a base como uma substância que pode remover o próton de um ácido. A reação, portanto, de neutralização seria uma transferência de prótons entre um ácido e uma base, como, por exemplo, no HCl, no ácido clorídrico, reagindo com amônia, formando o íon amônio mais íons cloreto. Na teoria de Brost-Lowry, onde ácidos de Brost-Lowry são doadores de prótons, H+, e bases são receptores de prótons, permitiu o desenvolvimento de estudos em sistemas fortemente ácidos, utilizando o ácido fluorídrico como solvente, em sistemas sólidos e o desenvolvimento de indicadores para esses meios. Também permitiu o estudo da catálise ácido-base com a respectiva equação de Brost, além de estudos de protoafinidade em fase, etc. Apesar de alguns problemas, é uma teoria bastante utilizada até hoje. Mas também existe a teoria de Lux, proposta em 1939. É, em sua forma, semelhante à teoria protônica, considerando o ânion óxido O2- a entidade transferida ao invés do próton. Segundo Lux, um ácido é um receptor de O2-,
quer dizer, o ânion-óxido, e base, o doador. Numa reação entre um óxido ácido, como CO2, e um óxido base, como o óxido de cálcio, seria uma reação de neutralização. Então, CO2, dióxido de carbono, mais o óxido de cálcio, formaria o quê? Íons cálcio mais íons carbonato. Mostrou-se bastante inútil para tratar de reações envolvendo líquidos iônicos, sais e óxidos fundidos. Reações estas que ocorrem na metalurgia, por exemplo, na fabricação de vidros e cerâmicas, e nos sistemas geoquímicos. Já a teoria ionotrópica é uma generalização da teoria protônica dos sistemas dissolventes e a de Lux, proposta em 1954. Assim, as reações ácido-base podem ser formuladas como a base mais o cátion característico formando o ácido, ou a base formando o ácido mais o ânion característico. Como exemplo de um cátion característico, temos o próton de Bronsted, e do ânion característico, temos o hidróxido em água. Essa teoria é uma generalização das teorias anteriores, pois pouco inovou em termos de gerar alguma linha de pesquisa, como gerar problemas ou previsões, etc. Mais tarde, os seus próprios autores fizeram contribuições muito valiosas para o desenvolvimento da teoria eletrônica. Enfim, chegamos em Lewis. Em 1923, Lewis sugeriu um esquema de classificação de ácidos e bases dentro de um sistema mais amplo e estabeleceu novos conceitos em 1938. Lewis definiu um ácido como sendo qualquer molécula ou íon com um agrupamento incompleto de elétrons em torno de um de seus átomos. Nessa condição, esse átomo adquire a propriedade de aceitar um par de elétrons de um outro átomo, sendo o átomo doador um íon ou molécula denominada de base de Lewis. O conceito de ácidos como receptores de pares de elétrons incluiu moléculas ou íons que não continham hidrogênio. Lewis estabeleceu a seguinte comparação: restringir o grupo de ácidos como as substâncias que contêm hidrogênio é como considerar os oxidantes como substâncias que contêm oxigênio. Lewis estava interessado em uma definição geral de um ácido e uma base que fosse uma definição universal, ou seja, aplicado às substâncias, independente do ambiente químico. Ele também voltou sua atenção para algo mais fundamental que o átomo para definir ácidos e bases, os elétrons. No simpósio em Cambridge, em 1923, Lewis afirmou que o elétron chegou e veio para ficar, e que os químicos ou físicos, ou mais provavelmente uma equipe contendo representantes de ambos os grupos, deveriam investigar a estrutura eletrônica das moléculas. Como consequência de sua teoria do par eletrônico para explicar as ligações químicas, Lewis propôs uma teoria ácido-base em 1923, juntamente com a teoria protônica. Considerava que um ácido A é toda espécie química capaz de receber um par eletrônico de uma base, B, por exemplo. Aquela capaz de doar um par eletrônico, aqui representado por esses dois pontos. De uma maneira geral, A, ácido, mais a base B, forma ou está em equilíbrio químico com o seu adulto ou o seu sal. Esse composto, AB, recebe nomes diversos conforme a circunstância: adulto, sal, complexo ácido-base, complexo doador, aceitador, etc. Esse esquema representa uma reação genérica de neutralização. Aqui, na reação do trifluoreto de boro com amônio,
agora é considerada uma reação ácido-base, que não era englobada nas teorias anteriores. O produto formado pode também ser representado por essa seta, que muitas vezes é utilizada, indicando o sentido da doação do par eletrônico. Em 1938, Lewis retorna à teoria ácido-base, onde especifica os critérios macroscópicos para o comportamento ácido e base. A reação entre um ácido e uma base de neutralização, ela é rápida. O ácido ou uma base pode deslocar um ácido ou uma base mais fraca de seus componentes. Ácidos e bases podem ser titulados um com o outro por meio de indicadores. Ácidos e bases são capazes de atuarem como catalisadores. A teoria de Lewis passou a ser vista em sua generalidade como uma teoria unificadora. A partir daí, muitos livros e artigos sobre o tema foram publicados. Várias linhas de pesquisa se desenvolveram. O desenvolvimento posterior da teoria eletrônica foi caracterizado principalmente pela sua quantificação. Alguns dos estudos envolvidos foram, por exemplo, do EDTA, o ácido etileno diamine tetraacético, e de outros agentes quelantes. O estudo dos efeitos estéricos em adultos, os conceitos de ácidos duros e moles e etc. Por fim, para não deixar de comentar, temos a teoria de Usanovich. Em 1939, o químico soviético apresentou uma teoria muito geral, através da qual pretendia generalizar todas as teorias existentes. Definia ácido como a espécie que reage com base para formar sais, doando cátions ou aceitando ânions ou elétrons, e base como a espécie que reage com ácidos para formar sais, doando ânions ou elétrons, ou combinando com cátions. Estas definições são, de certo modo, semelhantes aos conceitos de reagentes eletrofílicos e nucleofílicos de Ingold. A teoria do soviético Usanovich foi apresentada em uma ocasião bastante infeliz. Foi pouco antes da Segunda Guerra Mundial, não tendo, portanto, a devida divulgação e o seu aperfeiçoamento. Basicamente, a química tem como objetivo o estudo da matéria e da reação. Nesse contexto, é possível considerar que o foco da definição de Arrhenius é a matéria, e a de Prost-Lowry relaciona-se com a reação. A definição de Lewis também está relacionada com a reação química, no entanto, de forma mais abrangente, incluindo outras reações além daquelas que envolvem prótons. Portanto, as definições de Arrhenius e a de Prost-Lowry e Lewis pertencem a diferentes categorias dos conceitos científicos. Outro aspecto interessante é o formalismo químico associado a cada uma das definições de neutralização. Por exemplo, na teoria de Arrhenius e nos sistemas dissolventes, a neutralização é uma reação de síntese ou adição. Já na teoria protônica e na de Lux, e também na ionotrópica, a neutralização é uma reação de dupla troca ou de transferência de alguma espécie química. Além disso, na teoria eletrônica, inicialmente a neutralização pode ser vista como uma síntese. Porém, nos exemplos citados, o par eletrônico pode ser compartilhado, sendo síntese, ou transferido, conforme a estrutura eletrônica, ligação química, do produto resultante, superando a aparente oposição entre os dois esquemas formais. Não podemos deixar de mencionar que as teorias apresentam algumas inconsistências lógicas, como, por exemplo,
na definição de ácido na teoria protônica. O ácido sendo um doador de prótons. O próton é também uma espécie química, e cabe perguntar então se ele é um ácido ou uma base. A definição como está não pode responder, a não ser que se adicione uma ressalva menos. Entretanto, isso não é um problema grave, uma vez que a experiência acaba por ressaltar que o próton é um ácido. Encontramos a mesma inconsistência nas teorias de transferência, a de Lucas e a ionotrópica. Também, na teoria de Ushanov, há uma espécie de círculo vicioso nas definições de ácido e base. Quando ele diz que o ácido é a espécie que reage com bases e base é a espécie que reage com ácido. Essas falhas lógicas são comuns nas teorias químicas e não são impedimento para que sejam aplicáveis e corretas. Desta forma, as teorias tornam-se mais flexíveis, permitindo ampliações e novas aplicações. Bem, então é isso. Foi um resumo bastante breve das teorias ácido e base. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima apresentação. Até lá!